Olá, família! É tão bom estarmos aqui reunidos mais um domingo com você. Nós estamos tão felizes por todos os testemunhos que temos recebido e por diversas pessoas que têm sido alcançadas através do nosso culto online. Sabe aquele seu amigo que você sempre quis convidar para o nosso culto? Então, envie agora mesmo o link da nossa transmissão e vamos juntos nos conectar ao amor de Jesus. E aí, vamos louvar? Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, e o Filho que por todos morreu. Sua mesa nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Declare, é tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tu és bem-vindo nesse lugar, Santo Espírito de Deus. Venha o Teu reino nesse lugar e seja feito o Teu querer. Nós te convidamos hoje, Rei dos Reis. Toma o Teu lugar, Senhor, aqui. Nós queremos Te adorar, Te entronizar e Te dar total liberdade, Santo Espírito de Deus. Tu és bem-vindo aqui. Em nosso coração, toma direção. Deus, fogo consumidor,
sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Te queremos hoje aqui. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui. Teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou. Fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Te queremos, Deus. Te convidamos hoje aqui. Cumpra o teu querer. Deus está soprando algo sobre você. Vem o teu reino. Que se abra os céus. O teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus. O teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus. O teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus. O teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. A nossa fé e esperança estão em ti. Nos rendemos por completo. Sopra em nós, Santo Espírito, vem, vem, invade os nossos corações e sopra, sopra sobre nós. Te queremos, te desejamos. Sopra em nós, Espírito,
clamamos. Sopra em nós, Espírito, te queremos. Aleluia. Só tu és santo, Jesus. Só tu és digno da nossa adoração, Deus. Neste momento nós clamamos, Senhor, que o Senhor venha ao encontro das nossas vidas, Deus. Nós queremos nos render aos teus pés, Pai, porque nós sabemos que somente tu é o dono das nossas vidas, Deus. Aleluia, Deus. Queremos nos render a ti, Deus, mais uma vez, Deus, mais uma vez. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo, enche-me da graça e do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vem vento de poder, vem vento de poder, vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer,
mais uma vez. Vento de poder. Vento de poder. Sopra em meu viver. Faz teu querer. Faz teu querer em mim. Como vendaval sobrenatural. Faz teu querer. Faz teu querer em mim. Faz teu querer. Faz teu querer em mim. Eu me rendo. Renda-se a Ele neste instante. Ele quer estar contigo na tua casa. Abra o teu coração e declare mais uma vez: eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder sopra em meu viver. Faz teu querer. Faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer. Faz teu querer em mim. Faz teu querer. Faz teu querer em mim. Faz teu querer. Faz teu querer em mim. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Eu me rendo. Ó Pai amado, nós nos rendemos à Tua presença, nos rendemos diante do Senhor. Queremos realmente orar cantando essa canção: eu me rendo, eu me prostro, eu me curvo diante de Ti, Senhor. E nós queremos declarar que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o dono das nossas vidas. Ó Deus, adoramos o Teu nome, rendemos graças a Ti, Senhor. Nós glorificamos a Ti e Te exaltamos em nome de Jesus.
Ei, família Paz, que alegria! Estamos de volta juntos. É sempre um privilégio poder estarmos com você e juntos nós nos alegrarmos no Senhor, nós podemos realmente cantar e glorificar ao Senhor, adorar o Senhor e aprender muito da palavra de Deus. Que bênção! E eu quero falar para você, compartilhar com você um versículo que se encontra lá em Mateus, capítulo 6, o versículo 33. E é muito conhecido esse versículo que fala: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Olha que versículo lindo! E também que tem algo tão importante para nós. Buscar em primeiro lugar o reino dele. Será que você, será que eu, nós estamos buscando o reino de Deus em primeiro lugar? Eu acredito que sim, porque você já está agora assistindo, cultuando ao Senhor, colocando diante de Deus as primeiras horas, as primícias da sua adoração, do seu tempo. Mas eu creio que Deus tem um propósito muito mais para você. Sabe, Ele tem te prosperado, Ele tem derramado bênçãos sobre a sua vida para você transbordar. Esse é o propósito de você ser próspero e abençoado, que você possa transbordar. E por que não você pode transbordar nesse ministério, na Família Paz, na Paz Vitória? E eu quero, aí na sua tela está aparecendo o nosso QR Code e você pode acessar e contribuir e semear nesse solo, porque eu sei que todas as outras coisas Deus vai acrescentar na sua vida. Eu quero orar com você nesse momento e também eu quero te convidar juntamente comigo a orar por esse estado tão lindo que é o estado do Espírito Santo. Senhor, nós oramos agora declarando sobre essa semente que está sendo lançada nesse solo, esse solo frutífero que é o teu reino. Nós abençoamos cada um declarando, Senhor, que essa semente vai frutificar. E também queremos agora orar sobre esse estado, o nosso estado do Espírito Santo, um estado cheio realmente de tantas riquezas. Nós queremos declarar que o nosso estado, esse estado é um estado cheio de saúde, de alegria, de paz. Senhor, nós declaramos, Deus, que nós vamos, aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés, será um lugar abençoado. E nós declaramos sobre essa cidade, sobre esse estado, a prosperidade, a abundância do Senhor. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e não esqueça, ainda dá tempo. Envie esse link para mais alguém, porque eu sei que essa pessoa vai ser muito abençoada em nome de Jesus. Deus te abençoe. Soberano Rei que quebra as correntes, para ser tua expressão de graça e coragem, embaixador do amor. E lanço os meus pés sobre as águas, com fé atravesso o mar. Tua vida me desafia
esteja, tua mão sempre me alcançará. Nunca vi meu Deus falhar. E não importa onde eu esteja, tua mão sempre me alcançará. Nunca vi meu Deus falhar. E lanço os meus pés sobre as águas, com fé atravesso o mar. Tua vida me desafia a buscar teu coração. E lanço os meus pés sobre as águas, com fé atravesso o mar. Tua vida me desafia a buscar teu coração cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Olá, família da Paz. Fiquem ligados, pois o Paz News está no ar. Nossos cultos online têm alcançado centenas de lares. Estamos felizes porque você faz parte disso. Todo domingo uma palavra poderosa que vai de encontro ao seu coração. Então não perca, chama o máximo de pessoas que você puder, às 10h30 no nosso canal do YouTube. Sabe aquele momento incrível onde você se reúne com a galera para bater um papo sobre Deus? Então toda quarta-feira, às 20 horas, nós temos um tempo incrível de amizade, comunhão e muita palavra de Deus no nosso Super Life Group. Você está convidado a participar conosco. Aqui na tela está aparecendo o nosso WhatsApp. Se você quiser entrar em contato conosco para obter alguma informação da nossa igreja, nos envie uma mensagem. Estaremos à sua disposição. Eu fico por aqui, mas a melhor parte vem agora. Valeu! Senhor, nós te louvamos, Pai, por essa noite. Agradecemos esse momento tão importante. E que o Senhor venha falar através dessa palavra. Que o Senhor venha, Senhor, trazer ânimo no nosso coração, trazer revelação no nosso coração. Lhe agradecemos, Senhor, também por esse momento de adoração, que é um momento tão precioso que o Senhor falou ao nosso coração. E nós entronizamos ao Senhor nesse culto, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, que momento tão precioso, esse momento de adoração. E nós nos prostramos diante de Deus, sabendo que Deus tem feito grandes coisas através de nós e por nós. Hoje eu quero compartilhar uma palavra que eu considero, para mim, uma palavra que mais mexe no coração de Deus. Esse assunto que vamos estar falando hoje. Vamos estar falando sobre missões. Missões é algo muito importante. Missões significa aquilo de que alguém é encarregado, é incumbido a fazer. Missões, ela nasceu no coração de Deus. E a grande comissão é a ordem que Jesus deu aos seus discípulos, logo após ele ter ressuscitado. Ele deu a grande comissão de ir e pregar o evangelho a toda criatura. Então essa grande comissão ele deu aos seus discípulos, ele deu àqueles que nasceram de novo. E nós vamos falar sobre missões, que eu creio e considero algo assim tão importante. Eu quero começar lendo um texto no livro de Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, começando com o versículo 8, que diz assim: porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares
Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto as Escrituras diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão aqueles de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Esse texto que acabamos de ler, que está no livro de Romanos, capítulo 10, começando com o versículo 8 até o versículo 15, ele fala sobre o que mais mexe no coração de Deus, que é fazer missões, levar as boas novas. Tem uma estatística aqui interessante. Segundo uma pesquisa realizada pela ONU, Organização das Nações Unidas, a população mundial atingiu mais de 7,6 bilhões de habitantes. E esse relatório revela que a população aumenta 83 milhões de pessoas todos os anos. Então, é muita gente que todos os anos nasce e vem com um propósito de cumprir aquilo que Deus sempre sonhou, que a humanidade seja todos salvos. Então, é uma grande responsabilidade para todos nós, não apenas aqueles que pregam o Evangelho, mas como cristão é nossa responsabilidade pregar o Evangelho do Senhor Jesus. E o mundo, ele clama por boas notícias, ele clama por boas novas. E uma pergunta que é muito interessante, quando Deus faz aquela pergunta a Isaías: a quem enviarei? Né? Então deixa eu te fazer uma pergunta. Deus pode contar com você para essa grande missão, para essa grande obra que Ele sonha comigo e com você, porque missões nasceu no coração de Deus. Sabe, tem uma história muito interessante na Bíblia Sagrada, quando lemos a história do rico e do Lázaro. Essa história é uma história muito interessante, porque a Bíblia fala que quando o rico morre, ele vai para o lugar de tormento. E quando Lázaro morre, ele vai para o lugar de descanso. E lá no lugar de tormento, o rico, ele consegue ver Abraão, o patriarca, e ele clama por ajuda, pedindo que alguém fosse avisar a sua família, a fim de que a sua família não fosse para esse lugar de tormento. Então o mundo clama por boas notícias, o mundo clama por pessoas que possam ir pregar o Evangelho. E Deus faz algumas coisas muito importantes, algumas perguntas muito importantes. Primeiro, eu amo a Deus de fato e de verdade? Se Deus tem feito alguma coisa boa por mim, por que eu não posso compartilhar isso com as pessoas? Por que eu não posso falar das boas novas de salvação? No livro de Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, na tradução brasileira, diz o seguinte: olha o que diz esse versículo. Disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Deus falando, Deus nos dando essa ordem: ide por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Mas na outra tradução, na versão fácil de ler, olha o que ele diz: e ele lhes disse: espalhem-se por todo o mundo e anunciem as boas novas a todas as pessoas. As pessoas precisam ouvir essas boas novas. Então existe um grande clamor
pela humanidade, querendo ouvir boas notícias. E no livro de João, capítulo 4, verso 35, na nova versão transformadora, ele diz o seguinte: vocês não costumam dizer, ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhe digo, despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para colheitas. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, eu creio plenamente pelo que a Bíblia diz, que são os últimos dias. A Bíblia ela fala sobre algumas coisas que iriam acontecer nos últimos dias, antes da volta de Jesus, e uma delas é que o amor de muitas pessoas por Deus e até pelo ser humano ia esfriar. E aqui nós vemos aqui nesse versículo 35 de João, que ele fala assim: olha, erguei os vossos olhos e vede que o campo está maduro, vede que o campo está pronto para a colheita. Então o Senhor conta comigo e com você para participar dessa grande comissão, dessa grande missão de levar o Evangelho do Senhor Jesus. A primeira coisa que eu quero falar com você sobre fazer missões é fazer o que está no coração de Deus. Pregar o Evangelho, falar do amor de Jesus, falar do que Deus fez por nós. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereçam, mas tenha a vida eterna. Então, falar de missões é fazer o que mais queima no coração de Deus, é falar do que está queimando no coração de Deus. E esse clamor do coração de Deus em busca de pessoas que possam ter disponibilidade, que possa ter um coração apaixonado, um coração cheio de amor pelas vidas, pelas pessoas. E sabe, existem algumas formas que nós podemos fazer missões, e a primeira dela é nós indo pregar o Evangelho. Inclusive no livro de Isaías, no capítulo 6, verso 8, ele diz que depois disto ouvi, Isaías falando, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de por nós? Olha aqui o clamor da Trindade. E está falando aqui, a quem, Deus falando, a quem enviarei e quem há de por nós? Disse-lhe eu, Isaías, respondendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, Isaías entendeu esse chamado, entendeu esse clamor do coração de Deus pelas pessoas. Por quê? Porque Deus não quer que ninguém pereça. A nossa igreja, a Paz Church do Brasil e até de outros países, a nossa igreja é uma igreja missionária, é uma igreja que assim, tem paixão por vidas. Eu sou do norte, de Santarém do Pará, e por muitos anos servi a Deus naquela região, pregando o Evangelho. E trabalhamos muito no ribeirinho da Bacia Amazônica, implantando igreja, ganhando pessoas para Jesus, naqueles lugares mais esquecidos, naquelas comunidades mais difícil acesso, naquelas comunidades assim, onde elas jamais esperavam ter uma oportunidade de ouvir de Deus. Pessoas tão preciosas, pessoas de lugares assim tão difíceis, pessoas que moravam em comunidades tão pequenas que tinham muita dificuldade de ter acesso até a ir para uma cidade mais próxima. Então Deus, pela sua graça, nos deu essa paixão de ir naquelas comunidades, dezenas e dezenas de comunidades, lá no Ribeirinho, onde trabalhamos, implantando e muitas igrejas, ganhando vida para Jesus. Então, a nossa igreja, ela é uma igreja missionária. A nossa vida deve ser uma vida missionária. E a primeira coisa, como fazer missões? Eu me prontificando, fazendo como Isaías: eis-me aqui, Senhor, eu quero fazer isso. Mas você pode perguntar: pastor, só que eu não tenho chamado para ir para outros países, eu não tenho chamado para ir para outros estados. Querido, deixa eu lhe falar uma coisa: fazer missões, o campo missionário pode ser dentro da sua casa.
O campo missionário pode ser atravessando a rua da sua casa. Uma certa vez eu vi uma frase que mexeu muito comigo. Um pastor aqui no Brasil falou uma frase muito interessante. Ele disse assim, que tem pessoas, tem líderes, tem pastores, tem pessoas que atravessam 2 oceanos para pregar o evangelho, mas muitas vezes não atravessa a rua para falar do amor de Jesus para a pessoa, para o seu vizinho. Ou então não atravessa a rua para ouvir ensinamentos acerca da palavra de Deus. Então, nossa igreja, como eu falei, é uma igreja missionária. E a igreja é o corpo de Cristo, é eu e você. Eu entreguei minha vida a Jesus com 11 para os 12 anos de idade. E a minha adolescência, a minha juventude, eu não entreguei apenas uma parte dela, mas eu entreguei 100%. Toda a minha adolescência, toda a minha juventude, toda a minha vida entreguei na obra do Senhor. E comecei a trabalhar na obra do Senhor bem cedo, com apenas 12 anos de idade, indo de comunidade em comunidade, lá no Ribeirinho, lugar de difícil acesso. E eu lembro muito bem que no lugar onde nós começamos a trabalhar, pregando o evangelho, implantando igrejas, nessa época nós não tínhamos recursos, barcos ou lanchas ou coisa assim. Então nós íamos a canoa, e sabe, para levar as boas novas do Senhor Jesus, nós nunca devemos colocar obstáculo. Então, toda a minha vida, e até hoje eu sirvo ao Senhor de todo o meu coração, eu aprendi uma coisa, o que Davi disse em Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, toda a minha adolescência, toda a minha juventude, todo o meu tempo eu entreguei ao Senhor. De fato, Deus tornou-se meu pastor, meu pai, meu amigo, meu patrão. Deus tornou-se tudo para mim. E até hoje, Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. A primeira coisa que eu sou muito grato, porque o Senhor me salvou. E isso é muito importante. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer, ter essa disponibilidade de ir e pregar o Evangelho. E anunciar as boas novas de salvação. Quando nós ajudamos alguém que está passando necessidade, até financeira, nós estamos fazendo missões. Missões nasceu no coração de Deus. Eu lembro de uma vez, um exemplo que eu vi também de um jovem. Ele ainda era solteiro, talvez adolescente ainda, e Deus fez um chamado a ele para ser um missionário, para pregar o evangelho. E ele falou para Deus, eu sou muito novo, quero terminar meus estudos, mas depois que eu terminar meus estudos, eu vou ser um missionário. Passou-se alguns anos, Deus chamou de novo e ele falou assim, Senhor, tudo bem, eu já me formei, mas eu estou recém-casado, então quero aproveitar esse tempo que estou recém-casado e depois vou tirar o tempo exclusivamente para a obra missionária. Os anos se passaram, depois Deus chamou pela terceira vez e ele falou, Senhor, está sendo difícil ser missionário porque nós temos agora filhos e nossos filhos estão pequenos, então, mas tanto que nossos filhos crescerem, quando eles forem adolescentes, que não vamos ter tanto trabalho com eles, então eu e minha esposa, nós vamos servir na tua obra. E aí Deus chamou pela última vez, ele olhou no espelho e ele disse assim, Senhor, meus cabelos estão brancos, e eu não tenho mais força para pregar o evangelho. O que você tem feito com a força que Deus tem te dado? Você como adolescente, como jovem, senhor, senhora, o que você tem feito? Isso é muito importante. Se você ama a obra de Deus, se você ama Deus, para mim é impossível acreditar que uma pessoa que diz que ama a Deus não ama a obra de Deus, porque quem ama a Deus, de fato e de verdade, ama aquilo que Deus ama. Nós tivemos 2016, do final de 2015 para 2016, nós tivemos grandes caravanas
missionárias vindo de alguns estados para São Paulo, com o pastor Eibe, para implantar nossa igreja, a sede em São Paulo. E veio grandes equipes de Santarém do Pará, veio equipes de Fortaleza, de Boa Vista, de vários lugares do Brasil. E sabe de uma coisa que eu achei interessante, que em pouco espaço de tempo, talvez 3 anos que nós tivemos em São Paulo, também da nossa igreja de São Paulo começou a enviar grandes equipes para outras cidades. Enviamos uma grande equipe para Recife, que hoje temos uma igreja poderosa em Recife. Enviamos uma grande equipe também para Campo Grande, para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, outra grande equipe para Belo Horizonte, uma outra equipe grande para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e também veio uma grande equipe para Vitória do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque nós temos pressa de cumprir o que Jesus falou. Então não existe uma maneira assim que possa mais agradar o coração de Deus, é quando você tem essa disponibilidade de ir e pregar o Evangelho. Mateus capítulo 10, verso 37 e verso 39, tem esse texto, ele fala sobre que quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Isso não quer dizer que eu devo abandonar meus pais, não, mas isso quer dizer que eu devo amar as pessoas, que meus pais vão entender que eu estou fazendo o que queima no coração de Deus, o que agrada a Deus, que é ir e pregar o Evangelho às pessoas. Então, quando Jesus nasceu, a Bíblia fala essa história em Mateus, que quando Jesus nasceu, os anjos do Senhor vieram e eles apareceram para os anjos que estavam, para os pastores que estavam lá no campo cuidando das ovelhas. E sabe que os anjos, ele fala para os pastores, diz assim: olha, não fique com medo, eis que vos trago boas novas de grande alegria. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador do mundo. Olha os anjos trazendo boas notícias para aqueles pastores. Não fique com medo, não fique preocupado. Eu estou trazendo uma boas novas, trazendo uma boa notícia para você. Sabe, eu quero convidar você que está me assistindo, você que está ouvindo essa palavra. Eu quero convidar você a orar, a buscar a Deus. Sabe, o Brasil precisa de boas notícias. O estado do Espírito Santo precisa de boas notícias. O mundo precisa de boas notícias. Os seres humanos estão sendo bombardeados por tantas notícias ruins, tanta notícia que tem tirado a paz, que tem tirado a alegria, que tem tirado o prazer, que tem tirado a esperança. Mas você, como filho de Deus, você como servo de Deus, você tem uma boa notícia para dar para essas pessoas. Sabe de uma coisa? A Bíblia diz que os anjos, eles gostariam de fazer o que eu e você podemos fazer. Eles queriam vir pregar o Evangelho. A Bíblia diz que eles anelaram, que eles tiveram vontade. E Deus confiou esta responsabilidade nas minhas mãos e nas suas mãos. Deus confia em você e acredita que você vai sair do seu lugar, que você vai atravessar a rua, que você vai falar com o seu vizinho do lado, que você vai falar com alguém em qualquer lugar, falar dessas boas notícias, dizendo: olha, nasceu o Salvador do mundo há 12 mil anos atrás. Jesus veio este mundo para nos dar paz, para nos dar alegria, para nos dar plena certeza de salvação. Jesus veio por isso e nós precisamos levar essas boas notícias, essas pessoas que estão tão aflitas. Sabe de uma coisa? Porque nós precisamos levar? A Bíblia diz em Romanos 3, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Precisam da glória de Deus. Todos pecaram. Eu pequei, eu sou um pecador. E tantas pessoas que precisam dessa boa notícia, que Jesus nos perdoa, que Jesus nos ama, que Ele não veio para nos condenar, mas Ele veio para salvar. Diz a Bíblia que os sãos, que os curados não precisam de médico,
quem precisa é os enfermos. Então essas pessoas feridas, amarguradas, essas pessoas que estão tristes, essas pessoas que estão abatidas, elas precisam urgentemente de Jesus. Se Jesus fez alguma coisa por você, fale para essa pessoa dessa maravilha do Senhor. No livro de Romanos também 26, ele diz que por causa do pecado, o ser humano recebeu um salário. E esse salário do pecado chama-se morte. Chama-se morte. Olha só, no primeiro versículo diz que todos foram separados da glória de Deus. Então, a consequência do pecado é a morte. Mas a Bíblia diz que o dom de Deus, que a graça de Deus é a vida eterna. Então nós precisamos levar essa notícia a essas pessoas. Jesus disse: ide e pregai o evangelho. Quem ama a Jesus verdadeiramente de coração, ama também as pessoas, fala das boas novas, fala do amor, fala do plano de salvação, fala que existe um Deus que o ama e que quer abençoar as pessoas. Fazer missões é levar as boas notícias do evangelho a qualquer pessoa dessa terra. A segunda forma que eu vejo também tão importante de nós fazermos missões é orando. A Bíblia diz, Paulo falando que muito por sua eficácia pode a súplica do justo. A súplica do justo é muito importante. Então a nossa oração é muito importante. A nossa oração pode trazer paz para as pessoas. A nossa oração, confiando no Senhor, pela fé, pode trazer cura. Então muito pode por sua eficácia a súplica do justo. É orar. Quantas vezes nós temos chorado por famílias? Quantas vezes você tem chorado pela sua família? Quantas vezes você tem chorado pelo seu vizinho, orando: Senhor, abençoe meu vizinho. Senhor, abençoe o meu parente. Senhor, abençoe meus pais. Abençoe meus filhos. Abençoe esposa. Quanto tempo você tem orado pela sua família? Fazer missões é orar, é clamar a Deus para Deus abençoar essas pessoas. Nós temos muitos exemplos na Bíblia de homens que oraram e Deus trouxe respostas sobre a vida deles. No livro de João, capítulo 17, o verso 20, ele fala assim: olha o que Jesus fala: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem. Então, o próprio Jesus, ele orou por mim e por você, dizendo: olha, Pai, antes de ele ir para o seu Pai, em João 17, ele está fazendo uma prestação de conta, e ele está dizendo: a minha oração que eu faço não é apenas por aqueles que são meus discípulos, mas eu faço a oração por aqueles que um dia vão entregar a vida a Jesus. De repente, se você orar pelas pessoas, talvez ela não entregue a vida a Jesus com você, mas de repente um dia Deus vai trazer revelação na vida dela e ela vai entregar a sua vida a Jesus. E a terceira forma que nós podemos fazer missões: a primeira, eu me prontificando e indo pregar o evangelho. E sabemos que muitas vezes é difícil para a pessoa sair da sua cidade, do seu estado ou coisa assim. Mas tem a segunda forma: eu orando, eu clamando, é Deus ouvindo a minha oração e abençoando aquelas pessoas. E a terceira forma que eu vejo na Bíblia de podermos fazer missões também é contribuindo com o reino de Deus. O apóstolo João diz que Deus, ele amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu filho como uma oferta. Ele deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe de uma coisa? Tem uma frase que eu acho muito interessante, que diz assim: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Ele enviou como missionário, ele enviou como oferta, como missionário, para nos trazer as boas notícias. Isso aconteceu há quase 2.000 anos atrás, quando nós entregamos os dízimos que pertencem ao Senhor, quando devolvemos o dízimo para a casa do tesouro, como a Bíblia fala, entregamos para a obra do Senhor, e quando nós ofertamos, nós estamos sendo missionário, porque essas contribuições ajudam com que a gente possamos divulgar mais o reino de Deus através da emissora de televisão ou coisas assim.
Então, é a terceira maneira de como me tornar um grande missionário. A melhor forma que Deus contribuiu com o projeto missionário foi dando o seu único filho. Então, como eu falei, Deus tinha um único filho e fez dele o missionário. Também eu vejo que uma maneira de como podemos ser missionário, fazer missão é ser apaixonado. Missão é paixão. Missão é paixão. Quem é apaixonado por Jesus é apaixonado por missões. Não tem como amar a Deus se não amar as pessoas. Não tem como amar a Jesus sem se importar com os perdidos. Fazer missões é ser apaixonado por essa missão maravilhosa. Ser missionário nada mais do que fazer o que Jesus nos mandou. É ser apaixonado pelo que Ele é apaixonado. Você já parou para pensar? Jesus não veio a este mundo a tirar umas férias, um passeio turístico. Não foi nada disso. Jesus, ele veio com uma missão. Ele veio com um propósito. Ele veio nos amar. Ele veio nos amar. Ele veio entregar a vida dele por nós. E a Bíblia diz que ele nos amou incondicionalmente. É por isso que o amor de Deus chama-se amor ágape. Um amor incondicional. Incondicional. O amor que dá sem esperar em receber de volta. Então esse tipo de amor, esse tipo de pessoa que Deus quer que sejamos. Pessoas apaixonadas, que vai levar as boas novas para essas pessoas que precisam do amor verdadeiro. Quando João diz que Deus amou o mundo de tal maneira, só quem é apaixonado por Jesus consegue entender essa expressão de tal maneira. De tal maneira. Talvez você nunca sentiu isso, mas sabe, se essa palavra está mexendo no seu coração, hoje Deus está te convocando, hoje Deus está acenando para você e dizendo: ei, olhe, para um pouquinho, eu tenho uma boa nova para você, eu quero que você faça isso para mim. Tantas pessoas precisam da sua ajuda. Se você ama Jesus, você vai parar e você vai entender isso que o Senhor está falando, porque isso é muito importante. Não esqueça, antes que o Senhor te leve aos confins da terra, como testemunha dele, você precisa começar, como a Bíblia diz, em Jerusalém. Comece na sua casa. Comece falando para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus parentes. Fale do que Jesus está fazendo na sua vida. Comece na sua casa. Eu comecei lá no Ribeirinho, pregando o evangelho, indo na casa dos meus amigos. Eu comecei lá no Ribeirinho, e foi numa casa, ia na outra, depois fomos para as comunidades, e quantas comunidades nós fomos pregando o evangelho, quantas comunidades nós fomos levando as boas novas. Eu lembro de uma comunidade, eu tinha aproximadamente 17 anos, e eu e mais os jovens, nós fomos em uma comunidade, lá no Ribeirinho, na Bacia Amazônica, e essa comunidade que nós fomos pregar o evangelho, uns 3 anos antes de nós, foi uma outra igreja, outros missionários foram lá pregar o evangelho, só que eles não aceitaram, e o pessoal da comunidade, então eles espancaram os irmãos, bateram nesses irmãos missionários, e esses irmãos nunca mais voltaram. Mas os 3 anos depois desse acontecimento, eu era um jovem, eu e mais outros jovens, os 8, 9 jovens comigo, nós fomos lá nessa comunidade e fomos confiando no Senhor, e nós estávamos assim até dispostos, se eles fossem nos bater, nós não íamos correr, mas nós íamos pregar o evangelho. Resultado, nós fomos, falamos do amor de Deus para aquelas pessoas. Eles já estavam com o coração aquebrantado. E hoje nós temos uma igreja poderosa nessa comunidade. Ganhamos tantas pessoas para Jesus. Hoje nós temos uma igreja muito forte, muito abençoada. Aquelas pessoas entregaram a vida a Jesus. Sabe por que elas fizeram aquilo? Elas não tinham revelação do amor de Deus. Elas não tinham revelação do amor de Deus. Então, se você é apaixonado por Deus, você vai ser apaixonado pelas pessoas. Fazer missões requer
decisões, e algumas decisões que vai nos levar a ter renúncia. Jesus disse: quem não está disposto a deixar pai e mãe, a renunciar à sua própria vida, a carregar a sua própria cruz, quem não está disposto a fazer isso, não pode ser missionário, não pode ser meu discípulo. Mas aquele que está disposto a renunciar ao conforto, renunciar ao seu estado. Como eu falei, eu sou do norte, e como foi difícil sair de Santarém. Nossa igreja em Santarém, uma igreja muito abençoada, com milhares e milhares de pessoas, e viemos para São Paulo em fevereiro de 2016, e ficamos há alguns anos ali com o pastor Eibe, e hoje estamos aqui no estado do Espírito Santo, em Vitória. Tudo isso por amor a Deus. Como foi difícil tomar essa decisão, mas quem ama a Deus ama as pessoas, entende esse propósito. E eu quero encerrar dizendo para você algo assim: olha, Jesus diz que quem não faz isso, quem não está disposto a deixar, ao renunciar pai e mãe, casa, pátria, muitas vezes até tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo, não pode ser discípulo dele. O chamado é algo muito importante na nossa vida, e algumas vezes você vai precisar dar um beijo, como o Eliseu, que quando ele recebe o chamado, ele fala assim: deixa primeiramente me despedir do meu pai. Ele se despede de seus pais e ele vai para a obra missionária. Vai precisar fazer como Eliseu, matar os bois, matar aquilo que te prende, que te segura de não fazer a obra de Deus. Talvez queimar o arado para não ficar preso, porque Deus tem algo excelente para você. Até o apóstolo Paulo disse: aquele que aspira ao episcopado, aquele que tem vontade de fazer a obra de Deus, excelente obra almeja. Não podemos deixar nada para trás que possa nos impedir a voltar. E eu quero encerrar dizendo para você o seguinte: Deus o Pai, Ele nos amou dando o seu Filho para morrer em nosso lugar. Mas Jesus, o Filho, olha só, Deus o Pai, Ele nos amou dando o seu Filho Jesus. Mas Jesus, o Filho, nos amou dando a própria vida. Isso é amor, isso é paixão, isso é compaixão, isso é fazer missões. Amar a Deus, fazer missões. Resumindo, amar a Deus é amar as pessoas, é falar do que Deus fez por você. E Romanos 5, o verso 8 diz assim: mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Tem uma frase do pastor Melvin Eduardo Huber, pai do pastor Eibe. O apóstolo Melvin, ele tinha uma frase que ele sempre falava, e eu gostei muito dessa frase. Olha o que ele dizia nessa frase: o que eu tinha, eu perdi. O que eu ganhei, eu gastei. Mas o que eu dei, eu ainda tenho. Que frase, né? O que eu tinha, eu perdi. O que eu ganhei, eu gastei. Mas o que eu dei, eu ainda tenho. O que você der pelas pessoas, você vai ter para sempre, para a eternidade. Que Deus te abençoe. Que essa palavra possa mexer o seu coração. Que essa palavra possa ir de encontro com a necessidade de missões. E que você possa ser um grande missionário usado para pregar o Evangelho. Que Deus te abençoe. Seja um missionário apaixonado pelo Senhor e pelas pessoas. Uau, que palavra poderosa! Eu tenho certeza que você foi grandemente abençoado e desafiado com essa mensagem. Nós queremos conhecer você e orar por você. Para mais informações, você pode direcionar a câmera do seu celular para o QR Code que está na sua tela. Deus te abençoe e até o próximo domingo.